Vamos a uma nova viagem biológica e o tema de hoje no pré-calouro é ciclos biogeoquímicos. Se você perdeu as aulas anteriores, acesse o site da UEA. Lá teremos as aulas anteriores, não só da parte da biologia, como também das outras matérias pertencentes ao projeto pré-calouro da Universidade Estadual do Amazonas. Para iniciarmos a nossa conversa sobre os ciclos biogeoquímicos, precisamos relembrar três grandes conceitos. Primeiro, conceito de ecossistema. Lembre-se, ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos. Mas como é que o ecossistema funciona? Aí nós temos então dois outros conceitos. Energia, que ocorre no fluxo unidirecional, começa dos produtores, vai para os consumidores, ela não é reciclada, entra na forma de luz a partir dos produtores via fotossíntese, convertida em energia química e dissipada na forma de calor. Aí nós temos então a matéria, que o fluxo é cíclico, energia unidirecional, matéria cíclico. Na matéria, o caminho é percorrido por átomos e moléculas na natureza, representando então os ciclos biogeoquímicos. É o que nós vamos comentar na aula de hoje. Então, no ecossistema nós temos energia e matéria. Quais são os ciclos biogeoquímicos mais importantes presentes nas provas dos vestibulares? Ciclo da água, ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Na aula de hoje, nós vamos ter uma visão técnica dos três ciclos que sofrem a ação humana, ação antropogênica, principalmente pela poluição. O tema poluição, poluição da água, poluição do ar, poluição do solo, será em uma outra oportunidade. Quando a NASA, a Agência Espacial Americana, quer saber se um planeta tem condições de ter vida, a primeira pergunta que os cientistas fazem é: tem água? Por que água? Porque a água é o elemento essencial para a vida, um dos elementos essenciais para que possa ter a existência. A água permite que ocorram as reações químicas no interior da célula, no interior dos tecidos. Por isso, nós vamos começar o nosso estudo pelo ciclo da água, que também é conhecido como ciclo hidrológico. Na Terra, a água está presente em três grandes formas: a forma líquida, rios, mares, a forma sólida, neve, gelo, principalmente nas calotas polares, e a forma de vapor. 70% da superfície da Terra é recoberta por água. Planeta Terra, na verdade, planeta água. 70% da superfície da Terra recoberta por água. A distribuição da água em termos de volume neste planeta é desigual. Os oceanos, 97% da água disponível, neve e gelo, 2,3% da água disponível, 0,5% no solo, nos lagos, rios e lagos salgados. O vapor corresponde a 0,001%. É a distribuição da água em termos de volume. Em termos de tipos de água, 97% água salgada, 3% apenas de água doce. 3% apenas de água doce. Daí a necessidade da preservação dos mananciais de água doce. Desses 3% de água doce, se a gente pegar os 3% e transformar em 100%, 70% então dessa água doce, dos três que nós comentamos, está presente no gelo e na neve. Rios, que é onde nós podemos então ter usado para a população, representa menos de 20% da concentração da água presente no planeta. Por isso é da água doce, por isso é tão importante a preservação dos mananciais de água doce. Na tela, você observa o ciclo da água. O ciclo da água apresenta duas grandes partes: o ciclo curto, que é o ciclo das chuvas, e o ciclo longo, onde conta com a presença, a participação dos seres vivos. O ciclo curto, ciclo das chuvas, o que acontece? Você tem água na forma líquida, ela sofre evaporação,
vai para a atmosfera, condensa, presente nas nuvens e retorna para a Terra. Retorna em que forma? Retorna na forma de chuva, neve, granizo. Na Amazônia, nós temos então o famoso toró, que representa então essa grande quantidade de água que cai sobre o solo. Somente sobre o solo? Não. Vem para o solo e vem também para a água, retorna para ou o rio ou retorna para o lago, para o mar. Por que é tão importante a água na forma de vapor presente na atmosfera? Por causa dos rios voadores. A Amazônia, então, permite manter a temperatura de outras partes do planeta. Este é o ciclo curto. No ciclo longo, nós temos, então, a participação dos seres vivos. De que forma? As raízes das plantas absorvem a água. Esta água absorvida dá início, então, à seiva bruta que passa pelo caule e chega até a folha. Na folha, a água então sai das plantas de duas grandes formas. Na verdade, tem várias atividades, mas duas se destacam, via a transpiração e a respiração, liberando então a água na forma de vapor para a atmosfera. Os animais também participam do ciclo da água. De que forma? Quando os animais ingerem uma planta, se alimentam de uma planta, ou quando o animal se alimenta de um outro animal, ele retira a água também do ser vivo. O animal libera água para a atmosfera via também a transpiração e respiração. A água então vai para a atmosfera. Essa água condensa e volta para a terra, volta para os rios ou volta para o solo. No solo, nós podemos encontrar também água, levando à formação dos aquíferos. No Brasil, nós temos dois grandes aquíferos, na região norte e na região sul. Além disso, nós também temos a participação dos animais no ciclo da água via a excreção. O ciclo da água, então, compreende o ciclo curto, ciclo das chuvas, e o ciclo longo, com a participação dos seres vivos. Na tela, você observa o ciclo do carbono. O ciclo do carbono está relacionado ao aquecimento global, ao efeito estufa, temas que nós vamos discutir em outra oportunidade. Observe então o ciclo do carbono. O carbono presente na atmosfera é absorvido pelas plantas, absorvido pelas algas, via fotossíntese. Talvez a prova você não encontre a palavra fotossíntese. Talvez a prova você encontre a palavra sequestro de carbono, que é a atividade fotossintética. Então o vegetal, as algas, os vegetais, retiram o carbono da atmosfera via fotossíntese. Esse carbono da atmosfera será usado então pelos produtores fotossintéticos para a produção então do carbono. No vegetal, nós vamos encontrar o carbono na celulose, vamos encontrar o carbono no amido. O animal, então, se alimenta do vegetal. Quando o animal se alimenta do vegetal, está retirando do vegetal o carbono. E, ao queimar o carbono durante a respiração, libera esse gás carbônico para a atmosfera. Respiração não é uma característica só dos animais. Vegetal também respira. Então, quando o vegetal queimar também o carbono durante a respiração, libera o mesmo para a atmosfera. Tanto animal quanto vegetal morrem. Sofrem, então, a ação dos decompositores. Os decompositores, então, retiram o carbono, liberando esse carbono para a atmosfera via a fermentação, via a decomposição. Na tela você também percebe que quando ocorre a queima dos combustíveis fósseis, liberamos também carbono para a atmosfera, assunto que nós vamos detalhar quando falarmos do aquecimento global, assunto quando falarmos do efeito estufa. Daí a importância então do ciclo do carbono. Perceba então a presença dos animais, dos vegetais, dos decompositores nesse ciclo. Agora vamos estudar o ciclo do nitrogênio. Já percebeu na tela que o ciclo do nitrogênio ele é complexo. Então vamos detalhar cada uma dessas etapas. O nitrogênio está presente na atmosfera na forma de N2, nitrogênio atmosférico. Ele será fixado por bactérias presentes nas raízes de leguminosas, feijão, soja, ervilha, lentilha. Essas bactérias são chamadas de bactérias fixadoras. Um dos exemplos de bactérias fixadoras faz parte do grupo o rizóbio, junto com as cianobactérias.
Essas bactérias fixadoras do nitrogênio vão então retirar o nitrogênio da atmosfera. Esse nitrogênio, ao ser retirado da atmosfera, será convertido na forma de nitrato. Vai dar origem então ao nitrato. A planta fornece aos animais, as proteínas. Além das proteínas, fornece também os ácidos nucleicos. Então, quando o animal se alimenta de outro animal, quando o animal se alimenta da planta, está ingerindo nitrogênio na forma de proteínas e de ácidos nucleicos, porque o nitrogênio faz parte das bases nitrogenadas, DNA e RNA, e faz parte dos aminoácidos, proteínas. Quando animal e vegetal morrem, nós temos então a ação dos decompositores, fungos e bactérias aeróbicas e anaeróbicas. O que elas vão fazer? Vão pegar o nitrogênio presente nas proteínas e nos ácidos nucleicos, permitindo então a formação de quem? Da amônia. Primeiro, do íon amônio, NH4+. Aí nós temos a transformação em amônia, NH3. A amônia, ela é transformada em nitrito, NO2. Essa transformação da amônia em nitrito, nitrificação. Quem vai fazer isso? As bactérias nitrificantes. A nitrificação, para ser mais preciso, é toda a etapa da transformação da amônia em nitrito e nitrito em nitrato. A nitrificação é dividida em duas grandes partes. Nós temos a nitrosação, onde nós temos a presença das bactérias do grupo nitrosomonas. As bactérias nitrosomonas, elas vão fazer então a transformação da amônia em nitrito, são bactérias nitrificantes, vão fazer então a nitrosação. O nitrito é transformado depois em nitrato pela ação das bactérias também nitrificantes. Essa etapa é chamada de nitratação. Nós temos a presença então das nitrobactérias. Quando é produzido o nitrato então é assimilado pela raiz da planta e depois, esse nitrato assimilado pela planta será usado para a produção de proteínas e de ácidos nucleicos que depois vão passar para os animais, recomeçando essa parte do ciclo. Parte desse nitrato presente no solo sofrerá a ação de bactérias desnitrificantes, que vão converter então o nitrato em nitrogênio atmosférico. Este é o ciclo do nitrogênio, que tem todos esses detalhes. Há um elemento importante. As bactérias fixadoras aí no ciclo, perceba, as bactérias fixadoras poderão também transformar em amônia, levar à formação de amônia e todo o processo anterior já citado. Quando você estiver na sua casa, tiver tempestade com raios, e aí depois a chuva, no dia seguinte observe as plantas, elas estão mais coloridas. Por quê? Porque o nitrogênio atmosférico reagiu com o oxigênio presente na atmosfera com a ação dos raios, levando à formação no solo também de nitratos. Por isso que é tão importante a presença também de descargas elétricas na atmosfera para o ciclo do nitrogênio. Falamos sobre ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. E agora vamos então a alguns exercícios de vestibulares para que você possa aplicar a teoria. Universidade Federal do Espírito Santo. Com relação à água, é correto afirmar: a água é eliminada pelas plantas à noite por transpiração, o que aumenta a temperatura interna do indivíduo. Falso. A água é eliminada tanto de dia quanto à noite. B. A água dos oceanos, rios e lagos evapora e, por meio de sublimação, volta à Terra para recomeçar o novo ciclo. Falso. Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente ao gasoso. Note que a água dos oceanos está no estado líquido e vai para o estado gasoso. Então, é evaporação e não sublimação. Então, a letra B está errada. C. A água ocupa a maior porção da superfície terrestre. Porém, a produtividade primária líquida do ambiente aquático é insignificante. Falso. Produtividade primária líquida corresponde à energia solar convertida pelas plantas
resultando da atividade menos a respiração. Traduzindo, produtividade primária bruta menos respiração, nós temos então a produtividade primária líquida. Está errado, porque aí nesse caso não tem nada a ver a fotossíntese em relação à água nesse caso. Nesta afirmação aqui, fotossíntese está relacionada à água porque é quando a água é quebrada, libera grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Letra D. A água, apesar de participar de diversos processos vitais para os seres vivos, pode, quando contaminada, se tornar um grande vetor de disseminação de diversas doenças. Realmente, mas a febre amarela? Não. A febre amarela é disseminada por mosquitos. Letra E. É a correta. A água é uma das matérias-primas fundamentais da fotossíntese. Seus átomos de hidrogênio vão formar a matéria orgânica fabricada nesse processo e seus átomos de oxigênio se unirão para formar o gás oxigênio. Então, resposta à letra E. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente, mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. Com base nos ciclos biogeoquímicos, então, assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as afirmações que se seguem. A atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. Falso. O principal reservatório de carbono são os vegetais. Então, a primeira afirmativa é falsa. Ou é a letra B ou é a letra D. No ciclo da água, a evaporação é menor nos oceanos, enquanto a precipitação é menor na superfície terrestre. Falso. A evaporação é maior nos oceanos. A precipitação pode ser tanto nos oceanos quanto na superfície terrestre. Nós temos aí o vento fazendo parte do ciclo da água. Então é falso. Então já dá para marcar a resposta da questão, letra B. A terceira afirmativa também é falsa. O nitrogênio atmosférico é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar. Quem faz isso, quem faz a absorção do nitrogênio atmosférico são bactérias. Todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm átomos de carbono em sua composição e seu retorno ao ciclo pode ocorrer através de processo de decomposição. Verdadeiro. No filme Star Trek, década de 70, o alienígena, quando fala com o Capitão Kirk, indica, você, unidade de carbono. É verdade, os seres vivos são unidades de carbono. Então, a resposta da questão, letra B de bola. Universidade do Estado de Mato Grosso. Graças à reciclagem da matéria, os seres vivos estão em permanentes trocas com o ambiente. Os animais comem as plantas e, quando comem, seus cadáveres são decompostos por fungos e bactérias que reciclam a matéria, devolvendo-a para a natureza. Se os quem é fossem eliminados, os dois, quem é o 2, seriam interrompidos, provocando colapso nos 3, quem é o 3. Toda vez que fosse eliminado, quem é eliminado? Decompositores. Se nós eliminarmos os decompositores do planeta Terra, o que vai acontecer? Os ciclos biogeoquímicos seriam interrompidos, provocando colapso nos ecossistemas. Lembre-se, ecossistema funciona à base de 2 grandes princípios, matéria e energia. Energia é unidirecional, matéria é cíclica. Por isso que a resposta correta nessa alternativa é a letra A. A chamada adubação verde consiste no plantio de leguminosas alternadas com outras culturas. A importância das leguminosas, soja, feijão, ervilha, nessa adubação está relacionada ao ciclo do nitrogênio. Nesse ciclo, as leguminosas. A adubação verde é um processo importante para a fertilização do solo. Por quê? Porque as leguminosas mantêm uma relação harmônica, então uma relação ecológica harmônica, do tipo mutualismo com as bactérias. Quais são essas bactérias? Rizóbios. Por isso que a resposta da questão, letra C, possui nódulos em suas raízes que apresentam associações com bactérias fixadoras do nitrogênio atmosférico. Da Universidade Federal de Minas Gerais. Observe esta figura. Os nódulos formados nas raízes das leguminosas resultam da colonização por bactérias fixadoras de nitrogênio.
Devido à presença desses nódulos nas raízes, as sementes leguminosas, como a soja, por exemplo, são boas armazenadoras de... Estamos falando de soja, leguminosas, fixação de nitrogênio. Se é nitrogênio, o nitrogênio é o componente dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, não está presente nas alternativas, mas o nitrogênio também faz parte das proteínas. Então, a resposta da questão, letra D. Na área ocupada pelos oceanos, a quantidade de água que cai na forma de chuva é menor que a quantidade de água evaporada nessa área. Veja logo no início da questão. Na área ocupada pelos oceanos, a quantidade de água que cai na forma de chuva é menor que a quantidade de água evaporada nessa área. Nas áreas continentais, a quantidade de água que cai na forma de chuva supera a quantidade de água evaporada nessas áreas. Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: a área ocupada pelos oceanos é cerca de 3 vezes maior que a área ocupada pelos continentes. Logo, a quantidade de água das chuvas que cai nos oceanos supera a quantidade de água evaporada dos oceanos. Note que a primeira afirmativa do exercício vai contra o texto anterior, o texto introdutório da questão, por isso a primeira está errada. 2. Nas áreas continentais, o Sol aquece a água com muita intensidade, provocando a evaporação de grande quantidade de água que cairá em forma de chuva. Isso explica a maior quantidade de água que cai sobre a forma de chuva nos continentes. Falso. Por que é falso? O Sol não aquece a água? Sim, mas lembre-se, também o Sol aquece a água presente nos rios, aquece a água presente nos oceanos, então o vento permite levar água tanto para os oceanos quanto para o solo. Então você tem aí um transporte, os chamados rios voadores. Então a número 2 está errada. 3. Por isso, a afirmativa 3 está correta. Os ventos sopram tanto do mar para a terra como vice-versa. Os ventos têm a capacidade de transportar água em forma de vapor das nuvens, do mar para a terra e vice-versa. 4. Também está correta. A água evaporada dos oceanos que não cai na forma de chuva sobre os oceanos é empurrada pelo vento para os continentes, lá caindo sobre a forma então de chuva. Com isso, as afirmativas corretas 3 e 4, letra E. Uma questão do Enem. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas desse século. Prevê-se que nos próximos 20 anos, a quantidade de água disponível para cada habitante, quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por quê? Porque a qualidade da água presente e sua quantidade disponível para o consumo das populações estará alterada por causa das atividades humanas, a atividade antropogênica, que está relacionado à poluição. Por isso que a resposta à questão do Enem aqui é a letra B de bola. PUC do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica. O nitrogênio é essencial para os ambientes naturais, bem como para os sistemas agrícolas, pois é um dos macronutrientes responsáveis por cerca de 5% da composição química das plantas, juntamente com os micronutrientes, por exemplo, zinco, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e cobalto. Os demais, 95%, são constituídos de carbono, oxigênio e nitrogênio. O nitrogênio atmosférico disponível no ambiente não é utilizável pela maioria dos seres vivos. A pergunta é bem clara. A conversão de sua forma biologicamente não utilizável em sua forma utilizável é realizada por algumas bactérias. A resposta da questão, letra A. Que bactérias são essas? Conversão do nitrogênio atmosférico em proteínas pela ação das bactérias fixadoras do nitrogênio. Nós temos as bactérias nitrificantes. Então, o ciclo nitrogênio, elemento fundamental, servir fundamental, bactérias. Resposta, letra A.
Os lavradores adotam a rotação de culturas, ou seja, alternam o cultivo de leguminosas com o de outros tipos de plantas, porque as leguminosas fertilizam o solo, pois suas raízes contêm bactérias, rizóbio, que fixam o nitrogênio atmosférico. É adubo verde, é agricultura verde, rotação de culturas. Então, a resposta da questão, letra B de bola. Universidade Federal do Maranhão. O esquema abaixo representa o ciclo do carbono em um ecossistema terrestre. Analise-o e, a seguir, indique a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome correto dos processos A, B, C, D e E. Olhe para a letra B na figura, olhe a letra B para o esquema. Note que a letra B, o processo B, o gás carbônico, CO2, está entrando na planta. CO2 entrando na planta só pode ser fotossíntese, então B é fotossíntese. Veja que o CO2 está saindo da planta para a atmosfera, então C só pode ser respiração. No A, está saindo do animal para a atmosfera, respiração. E veja que no D, está saindo dos micro-organismos, para a atmosfera. Então, nós temos aí decomposição. Então, a resposta dessa questão, letra A. Questão da Universidade Federal de Viçosa. Observe as indicações 1, 2, 3, 4 e 5, que completam o ciclo biogeoquímico representado. Após a observação, assinale a alternativa que contém duas indicações corretas. Vamos fazer logo uma análise completa. Note, o CO2 atmosférico, ele está sendo retirado no número 2, indo para as plantas. CO2 atmosférico sendo retirado pelas plantas, então o número 2 representa quem? Fotossíntese. O número 1, os compostos orgânicos saindo então dos animais, liberando então o CO2 para a atmosfera. Então, número 1, respiração. Então, 1, respiração. 2, fotossíntese. Observe o número 3, compostos orgânicos, no caso presente nas plantas, sendo liberado então para a atmosfera. Então, planta para a atmosfera, CO2 para a atmosfera. 3, então, é respiração. 4, combustíveis fósseis sendo queimados, liberando então para a atmosfera. Então, 4 é combustão. 5, note, 5, compostos orgânicos sendo assimilados pelos animais. Então, o número 5 é nutrição, faz parte da cadeia alimentar. Então, a resposta dessa questão, letra B de bola. 1, respiração. 3, respiração. Hoje estudamos ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. Percebemos então as nuances dentro dos exercícios apresentados nos diversos vestibulares presentes no Brasil. Se você perdeu algumas das aulas anteriores, acesse o site da UEA, onde você vai encontrar então as aulas ligadas ao pré-calouro. Não somente as aulas do pré-calouro, mas também as atividades que a Universidade Estadual do Amazonas realiza. Então, até a nossa próxima oportunidade.